No coração da mais alta corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal emerge como palco de decisões que ecoam para além de suas salas de mármore e colunas imponentes. Ali, onde o equilíbrio entre poder e justiça é testado diariamente, uma manobra recente de um de seus ministros reacende debate sobre o futuro de uma figura central na política nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa ação aparentemente técnica revela fissuras internas em uma instituição que molda o destino da democracia brasileira. Envolvendo nomes como Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o episódio destaca não apenas as dinâmicas do judiciário, mas também as tensões que permeiam o exercício do poder em tempos de polarização profunda. Para compreender o impacto dessa manobra, é essencial voltar ao contexto que a gerou. Há algum tempo, o Supremo Tribunal Federal concluiu um julgamento de grande magnitude, envolvendo acusações graves contra o ex-presidente Bolsonaro e aliados próximos. O processo, centrado em alegações de tentativa de golpe de Estado e formação de organização criminosa, dividiu a primeira turma da Corte. O relator, ministro Alexandre de Moraes, apresentou um voto detalhado pela condenação, sustentado em uma vasta compilação de evidências, incluindo mensagens, depoimentos e registros de reuniões, que, segundo ele, delineavam um plano sistemático para subverter a ordem constitucional. Moraes, conhecido por sua postura firme em casos de ameaça à democracia, argumentou que as provas formavam uma avalanche irrefutável, capaz de sustentar penas severas, incluindo regime fechado para os principais envolvidos. Esse julgamento não foi mero trâmite burocrático. Ele representou o clímax de investigações que se estenderam por meses, envolvendo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. As acusações pintavam um quadro de articulação política e militar para contestar resultados eleitorais e impor uma intervenção inconstitucional. Defensores do ex-presidente, por sua vez, contestaram a competência da Corte para julgar o caso, alegando cerceamento de defesa e falta de materialidade nas provas. O processo atraiu olhares internacionais, com observadores de organizações como a OEA monitorando se o Brasil preservava os pilares de um Estado de Direito. Nas ruas, manifestações espontâneas eclodiram, com apoiadores erguendo faixas em defesa da imparcialidade judicial, enquanto críticos viam na denúncia uma oportunidade de accountability para atos que abalaram a confiança nas instituições. Em meio a essa tensão, o terceiro voto proferido na turma veio como um divisor de águas. O ministro Luiz Fux, conhecido por sua abordagem técnica e meticulosa, divergiu frontalmente do relator. Em uma manifestação extensa, que demandou horas de leitura em plenário, Fux defendeu a absolvição do ex-presidente e de vários réus, argumentando a ausência de provas concretas para os crimes imputados. Ele questionou a competência do Supremo para o julgamento, sugerindo que o caso deveria tramitar em instâncias inferiores, uma vez que os acusados já haviam deixado cargos com foro privilegiado. Condenar quando há certeza e, o mais importante, humildade para absolver quando houver dúvida, declarou Fux em uma frase que ecoou como um mantra de moderação judicial. Seu voto, único pela absolvição na turma, provocou reações visíveis no plenário. Auxiliares trocavam olhares que o relator Alexandre de Moraes rabiscava anotações com uma caneta vermelha, sinal de um debate que transcendia o jurídico para o pessoal. Essa divergência não surgiu do vácuo. Fux, que já havia manifestado reservas em etapas anteriores do processo, enfatizou a necessidade de o judiciário evitar atuar como agente político. Ele citou precedentes históricos, como julgamentos de expressões políticas resolvidas nas urnas em vez de tribunais, e criticou o que viu como uma interpretação excessivamente ampla das evidências. Parafraseando declarações de assessores próximos ao ministro, o voto representava uma defesa da Constituição como escudo contra excessos, não como instrumento de vingança. Advogados da defesa celebraram o posicionamento, com um deles descrevendo-o como algo que lavou nossa alma, ao validar argumentos centrais sobre nulidades processuais. No entanto, juristas independentes apontaram contradições. Fux, que condenara manifestantes em atos relacionados,
agora absolvia supostos mandantes, criando um debate sobre seletividade nas decisões da corte. A sessão subsequente à leitura do voto de Fuchs intensificou o drama. Moraes, em uma parte durante o pronunciamento de outra ministra, exibiu vídeos de discursos do ex-presidente criticando diretamente membros do Supremo, incluindo Fuchs. "Não podemos aceitar prisões políticas", ecoava uma gravação de Bolsonaro, que Moraes usou para rebater alegações de fragilidade probatória. O relator destacou elementos como armamentos encontrados em acampamentos golpistas e mensagens que, em sua visão, comprovavam liderança na trama. Essa réplica indireta a Fuchs expôs um choque de visões. Para Moraes, as provas eram irrefutáveis. Para o divergente, insuficientes para ultrapassar a presunção de inocência. Colegas da turma, como Flávio Dino, acompanharam em silêncio, com mãos no queixo, enquanto Carmen Lúcia anotava furiosamente. O episódio, capturado em imagens que circularam amplamente nas redes sociais, simbolizava a pressão sobre a coesão interna do tribunal. Enquanto o julgamento se aproximava do fim, com maioria formada pela condenação, o foco se voltou para o acórdão, o documento oficial que consolida os votos e fundamentos, servindo de base para recursos. Após a aprovação da ata da sessão, o regimento interno da Corte estabelece um prazo de 60 dias para sua publicação, período em que gabinetes liberam textos escritos. Foi nesse momento que Fuchs acionou uma prerrogativa regimental. Solicitou a devolução de seu voto para revisão gramatical. O documento, com quase 500 páginas, já havia sido enviado, mas o ministro alegou necessidade de correções formais, sem alterar o mérito. Segundo fontes próximas, o objetivo era puramente técnico, alinhado à precisão que caracteriza sua atuação. No entanto, o timing gerou interpretações variadas. Para aliados do ex-presidente, uma vitória tática que adiaria inevitabilidades. Para críticos, uma manobra que questionava a eficiência da corte. Essa revisão tem implicações práticas imediatas. Com o pedido, o fluxo para a redação final do acórdão é interrompido, concedendo até 60 dias adicionais para que a defesa organize embargos de declaração e infringentes, recursos que apontam omissões ou buscam rever resultados. Somente após o trânsito em julgado, com esgotamento de instâncias, o relator pode decretar cumprimento de pena. No caso em questão, isso poderia postergar qualquer medida executiva para além do recesso judiciário, empurrando desdobramentos para o ano seguinte, marcado por eleições municipais e movimentações partidárias intensas. Analistas observam que tal adiamento beneficiaria o ex-presidente, permitindo que ele mantenha a mobilidade política em um período sensível, onde percepções públicas de perseguição poderiam se amplificar. Reações nas redes sociais explodiram. Postagens celebravam Fuchs como o único juiz de verdade, enquanto outras acusavam a corte de ineficiência crônica, com hashtags como Justiça Lenta, ganhando tração. Não se trata de uma ação isolada no turbulento ecossistema do Supremo. Recentemente, tensões internas vieram à tona em um confronto público entre Fuchs e o decano Gilmar Mendes. Durante intervalo de sessão plenária, os dois trocaram farpas sobre posicionamentos em casos sensíveis, incluindo o julgamento em questão e processos ligados à Operação Lava Jato. Mendes, crítico ferrenho da Operação Anticorrupção, ironizou Fuchs por suspender um recurso envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, sugerindo que o colega precisava de terapia para se livrar da Lava Jato. Fuchs, por sua vez, defendeu sua independência, abandonando o plenário em um gesto de protesto silencioso enquanto Mendes renovava ataques à força-tarefa. O episódio, relatado por testemunhas e veiculado em colunas jornalísticas, expôs velhas divisões. Mendes, visto como pragmático e influente nos bastidores, versus Fuchs, o técnico que prioriza a literalidade constitucional. Esse embate reflete um histórico de fricções na corte. Há algum tempo, Mendes havia questionado votos de Fuchs em julgamentos de réus do 8 de janeiro, chamando-o de figura lamentável por absolver supostos líderes enquanto condenava bases. Fuchs rebateu, argumentando que decisões devem basear-se em fatos, não em narrativas políticas, e citou a lei orgânica da magistratura para defender sua autonomia. Coincidente,
capturado em vídeos virais que mostram os ministros em salas adjacentes ao plenário, reacendeu debate sobre o clima no STF, um ambiente onde egos e ideologias colidem, potencialmente fragilizando a imagem de unidade. Juristas consultados por veículos como Folha de São Paulo e O Globo alertam que tais desavenças podem erodir a credibilidade pública, especialmente em um país onde a confiança no judiciário já é baixa, conforme pesquisas de opinião, que indicam metade da população vendo a corte como politizada. As reações da imprensa amplificam o eco desse episódio. Jornais como Estadão e Veja destacaram o pedido de revisão como um freio de mão no cronograma de Moraes, que, segundo fontes, desejava resolver o caso antes do recesso para evitar contaminações eleitorais. Colunistas progressistas viram na ação uma concessão indevida a pressões bolsonaristas, enquanto conservadores aplaudiram Fux por preservar o devido processo legal. Nas redes, o debate polarizou. Perfis alinhados ao ex-presidente compartilharam memes de Fux como herói contra ativismo judicial, acumulando milhares de interações, enquanto opositores postaram charges de um Supremo paralisado por gramática. Um post viral de um movimento de advogados conservadores questionou se o acórdão seria publicado sem o voto revisado, gerando especulações sobre desrespeito regimental. Embora o regimento permita prosseguir, o simbolismo perdura, expandindo o olhar para implicações mais amplas. Essa manobra ilustra as vulnerabilidades do sistema judicial brasileiro em contextos de alta carga política. O Supremo, como guardião da Constituição de 1988, lida rotineiramente com casos que tocam feridas da transição democrática pós-ditadura. Antecedentes como o impeachment de 2016 e as prisões da Lava Jato mostram como decisões da Corte influenciam ciclos eleitorais, moldando alianças e narrativas. Aqui o adiamento potencial beneficia não só o indivíduo, mas um ecossistema político. Partidos de oposição ganham tempo para articular defesas, enquanto o governo em exercício enfrenta acusações de instrumentalização do judiciário. Economicamente, a incerteza afeta investimentos estrangeiros que buscam estabilidade institucional. Relatórios de câmaras de comércio notam que prolongamentos judiciais em casos de alto perfil desencorajam parcerias, com perdas estimadas em setores como infraestrutura e energia. Socialmente, o episódio alimenta narrativas de divisão. Em um Brasil onde protestos eclodem por temas como liberdade de expressão e combate à corrupção, a percepção de um STF fragmentado reforça ceticismo. Movimentos civis de esquerda e direita organizam painéis online discutindo reformas judiciais, propondo limites a revisões e maior transparência em acórdãos. Uma declaração parafraseada de um jurista da USP, veiculada em seminários acadêmicos, resume o dilema. O judiciário deve ser motor de unidade, não espelho de nossas polarizações. Internacionalmente, embaixadas monitoram o caso, com relatórios da Anistia Internacional destacando riscos a direitos humanos se prisões forem vistas como retaliatórias. Perspectivas opostas enriquecem o debate. Defensores de Moraes argumentam que rigor é essencial para deter ameaças à democracia, citando precedentes globais como julgamentos pós-Janey na Tailândia ou investigações no Secrecy após o 6 de janeiro em Washington. Críticos alinhados a Fux evocam o princípio da dúvida em favor do réu, essencial em sistemas acusatórios. Essa dualidade não é falha, mas força. Ela obriga a Corte a refinar argumentos, evitando consensos frágeis. No entanto, o custo é a lentidão, que em um país com backlog judicial de milhões de processos, perpetua injustiças menores enquanto gigantes capturam holofotes. Olhando para o futuro, o desfecho dessa revisão permanece incerto. Se Fux devolver o voto prontamente, o acórdão avança, abrindo caminho para recursos que podem se estender por meses. Caso contrário, o adiamento força o Supremo a confrontar seu calendário, possivelmente levando a sessões extraordinárias pós-recesso. Questões em aberto incluem apelações ao plenário da Corte, ou até instâncias internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, se nulidades forem alegadas. Políticos de espectros variados
já sinalizam audiências no Congresso para debater equilíbrio de poderes, com projetos de emenda constitucional visando prazos mais rígidos para acórdãos. Em última análise, essa manobra de Fux transcende o caso individual, tocando o cerne da democracia brasileira. Ela recorda que justiça não é sprint, mas maratona, onde paciência e precisão preservam a fé nas instituições. Em um cenário de erosão global de confiança em cortes supremas, do Brexit à polarização americana, o Brasil tem oportunidade de reafirmar seu compromisso com o rule of law. Se o Supremo navegar essas águas com transparência, pode emergir mais forte, unindo não por uniformidade, mas por respeito mútuo. O verdadeiro teste não reside nos veredictos, mas na capacidade de sustentar o debate como pilar de uma nação plural. Assim, o episódio serve de lembrete. Em tempos de crise, a moderação judicial não é fraqueza, mas o antídoto contra o caos.